E aí, pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num comando que é tipo assim, a base de tudo em SQL. É a chave mestra para a gente conseguir conversar com qualquer banco de dados, o famoso comando select. Para quem precisa tirar informação de algum lugar, pode ter certeza, tudo começa por aqui. Pensa comigo um instante, um banco de dados. Ele é como uma biblioteca gigantesca, silenciosa. Os dados estão todos lá, super organizadinhos, mas de que adianta se a gente não souber como pedir exatamente o que a gente quer? Precisamos de uma linguagem para fazer o pedido certo. E é exatamente aqui que o tamanho do problema fica claro. Numa planilha pequena, com umas 20 linhas, é moleza achar o que a gente precisa só batendo o olho. Mas e num sistema com milhões de registros? Impossível fazer isso na mão. É por isso que a gente precisa de uma ferramenta que seja poderosa e, ao mesmo tempo, precisa. Ok, então vamos direto para a solução. As primeiras palavras mágicas que a gente vai aprender para fazer nossos pedidos a essa grande biblioteca de dados são select e from. Elas são a base, o alicerce de praticamente toda a consulta que se faz em SQL. E a estrutura de uma lógica incrível. Primeiro, com o select, a gente especifica o que a gente quer ver, sabe? Quais colunas, quais informações são interessantes. E logo em seguida, o from indica de onde esses dados vão sair, ou seja, de qual tabela. Vamos ver isso na prática, com um exemplo super claro. Imagina que a gente tem uma tabela chamada alunos. Com esse comando aí na tela, a gente está pedindo para ver duas colunas bem específicas, a coluna nome e a coluna idade. E se a gente fosse traduzir isso para o português do dia a dia, seria exatamente isso. É um pedido direto, sem enrolação. A gente está falando para o banco de dados ou da tabela alunos. Me traz aí só os nomes e as idades que tem nela. Simples assim. Tá, mas e se a gente quisesse ver absolutamente tudo da tabela, sem precisar listar cada coluna? Para isso, existe um atalho, um verdadeiro coringa, o asterisco. Select asterisco é o comando para pegar todas as colunas de uma vez só. Em outras palavras, é um pedido ainda mais direto. O asterisco quer dizer tudo. É como se a gente pedisse a ficha completa de todos os alunos, com todas as informações disponíveis, sem deixar nadinha de fora. Mas um aviso super importante aqui. Embora seja uma mão na roda para explorar os dados, em sistemas de produção com tabelas enormes, usar o select asterisco pode ser uma má prática. Ele acaba forçando o banco de dados a trabalhar mais, buscando dados que talvez a gente nem precise, e isso pode deixar tudo bem mais lento. Fica a dica. Beleza, então a gente já sabe como pedir colunas específicas e como pedir tudo. Mas e se a gente quiser só uma parte dos registros? Aí que a coisa fica interessante. Vamos para o próximo nível. Filtrar os dados usando a cláusula where. Agora, a nossa consulta ganha um superpoder. Olha só como o where se encaixa. A gente continua pedindo nome e idade da tabela de alunos, só que agora tem uma condição, where idade maior 18. Com essa linha simples, nossa consulta ficou muito mais inteligente. Não estamos mais pedindo a lista de todos os alunos. Agora, estamos filtrando, pedindo especificamente para ver só o grupo que atende ao nosso critério, ser maior de 18 anos. E esse filtro não funciona só com números, não. Ele é igualmente poderoso com texto. Nesse outro exemplo, estamos consultando uma tabela de clientes e pedindo nome e cidade, mas só daqueles em que a cidade é exatamente São Paulo. Isso aqui mostra perfeitamente como a gente consegue extrair fatias muito específicas dos dados. De uma lista de clientes do Brasil inteiro, dá para isolar na hora só os de uma cidade. É aqui que os dados começam a dar respostas de verdade para a gente. Então, vamos ao ponto principal. Por que aprender esses comandos é algo que muda o jogo? É porque a gente está saindo do campo de só ter dados para, de fato, conseguir extrair informação e conhecimento deles. Lembra daquele banco de dados com mais de 1 milhão de registros? Sem uma ferramenta como o Select, esse número é assustador. É só um volume gigante e inacessível de dados brutos. O comando select é a chave que transforma esse depósito trancado numa fonte de respostas. Ele permite que a gente faça perguntas e receba informações precisas, transformando aquela montanha de dados em algo que a gente pode entender e usar. O que a gente viu hoje é a porta de entrada. É o primeiro e, com certeza, o passo mais importante para interagir com bancos de dados. A partir daqui, sério, um novo universo de possibilidades se abre. Guarda bem essa frase. Dominar o select não é só sobre escrever código. É sobre desenvolver a habilidade de enxergar o que está escondido nos dados, de achar padrões e de extrair valor de verdade.
E se essa explicação foi útil, se ajudou de alguma forma, já sabe, né? Deixa aquela curtida para fortalecer o canal, compartilha com alguém que também está aprendendo e, por favor, comenta aqui embaixo qual o próximo tópico de SQL que a comunidade quer ver. E claro, não esquece de seguir, porque é esse apoio que motiva a criação de mais e mais conteúdo. Fica então a pergunta para a gente pensar. Agora que abrimos a porta e aprendemos a ler os livros, que outras perguntas a gente pode fazer? Que histórias e segredos os nossos dados ainda têm para contar? A jornada só está começando. Até a próxima!